Você já parou para pensar nesse ponto? Que todo mundo quer ser amado? Pois é. Se a gente for parar para pensar, né, e trazendo um pouquinho aqui da minha experiência com a psicologia clínica, a maioria dos problemas que as pessoas trazem num consultório psicoterápico envolve falta de atenção, envolve rejeição, envolve não estou conseguindo me expressar muito bem, não estou conseguindo me fazer entendida, ser entendida ou entendido. Não sei como comunicar isso para a pessoa, que também é uma necessidade íntima. Se a gente for parar para analisar, a maioria dos problemas que a gente tem é baseado em carências, em necessidade de ser amado. E aí, é interessante a gente pensar, por que será que a nossa tendência, ou a tendência do ser humano, é transferir responsabilidades? Porque a base de qualquer sofrimento está nisso. Você transferir uma responsabilidade que é sua para o outro, inconscientemente. Então, o que eu faço? Eu tô sentindo necessidade de afeto, eu vou buscar fora. Eu vou buscar no outro. Eu vou chamar a atenção desse outro, ó, vamos sair junto? Ou vamos conversar sobre alguma coisa, preciso desabafar. De fato, o ser humano é um ser social. A gente aprendeu, a gente sobreviveu, nossa espécie sobreviveu justamente por conta disso. Por conta desse aspecto social, dessa interação. E também a empatia. O ser humano, o diferencial do ser humano é justamente isso. A sobrevivência da espécie humana vem por conta da empatia. E eu não estou falando só da empatia emocional, eu estou falando também dessa questão instintual, né, de sobrevivência e tudo mais. Mas é algo interessante da gente pensar. O ser humano é um ser social. Ele aprendeu a se socializar. E o que está faltando para ele é justamente dosar, equilibrar essa questão. Porque a tendência é olhar para fora muito mais do que olhar para dentro. A tendência é o ser humano buscar o que está faltando dentro dele fora. Esse excesso do social também afeta o individual. E aí é interessante a gente pensar no quê? Quando a gente fala de todo mundo quer ser amado, a gente também está encontrando um problema aqui. Existe uma carência de amor próprio. E eu não vou chamar de amor próprio aquilo que, enfim, é disseminado, né, por aí, em termos de, bem banalizado, né, amor próprio, você tem que se amar e pronto, acabou. Não. Isso é algo que precisa ser desenvolvido com o desenvolvimento da autoconfiança. E é algo muito mais profundo, é muito mais interno do que externo. E as pessoas não aprenderam a se olhar para si mesmas. Elas precisam do olhar do outro para saber como elas são, ou como devem se sentir, ou para se melhorarem, né? Essa troca é importante. A gente precisa sim. É interessante a gente trocar, mas é interessante a gente sempre se voltar pra gente. Então, à medida em que eu me dou, à medida em que eu interajo, à medida em que eu troco com o outro, eu também preciso desenvolver ou ter a minha autocrítica para avaliar se aquilo que aquele outro me disse faz sentido pra mim. Só que para isso acontecer, eu preciso me conhecer. Eu preciso ter um autoconhecimento. Então, vão ter momentos em que eu vou me sentir carente, vão ter momentos, ok, mas eu sei o que tá me faltando, então eu vou direto ao ponto do que tá me faltando. E aí eu tô falando também de questões instintuais ou fisiológicas que a gente tem carência também. Questão sexual, questão de necessidades básicas e por aí vai. Então, partindo desse princípio, eu vou direto ao ponto. Tá me faltando o quê? Tá me faltando olhar mais pra mim. Quando se trata de afeto, o primeiro afeto que a gente precisa ter muito bem, enfim, trabalhado é o autoafeto. Porque sem isso, a gente vai ter todos os problemas que a gente vê. Os principais problemas que aparecem aqui, né, no consultório. Então é interessante a gente pensar, quando eu escuto, né, problemas de relacionamento, né, conjugal, né, entre casais e tudo mais, o que eu mais vejo acontecer é justamente antes a pessoa era de um determinado jeito, o amor foi morrendo, foi acabando aos poucos, sinto que estamos nos distanciando. E aí a gente entra em vários aspectos também, além da própria carência da pessoa em questão que está reclamando, ó, eu quero ser amado, né? As traições acontecem também em decorrência disso, da pessoa querer ser amada, uma necessidade. Determinadas circunstâncias que também, olha só, a reflexão é profunda, tá? Determinadas circunstâncias que são mais aversivas também escondem um desejo dessa consciência ser amada. Qualquer comportamento que o ser humano tenha, positivo ou negativo, é buscando um amor. E aí, a gente precisa entender o amor, né? Que, às vezes, a pessoa pode estar buscando um falso amor, uma falsa ideia de amor. Mas a grande questão é, eu quero ser visto. Eu tô aqui. Oi, me veja. E esse é o ponto. A pessoa quer ser
validada, reconhecida em algum nível. E aí a gente consegue pensar numa evolução disso quando a pessoa se nutre dela mesma. A partir do momento em que ela se consegue desenvolver em termos de autossustentabilidade, né? Em todos os sentidos. Ela se conhece, ela consegue equilibrar as próprias emoções, ter um manejo das emoções, né? Uma regulação emocional. Ela faz o que ela gosta na vida. Então, falando de sucesso, que é diferente do sucesso que a gente vê, ganhar dinheiro, ser reconhecido. Aquele sucesso que traz satisfação pessoal no sentido, eu faço o que eu gosto, usando as minhas melhores habilidades e o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho. Unindo essas três coisas, eu tenho satisfação, eu tenho sucesso. As minhas chances de sucesso são muito maiores. Justamente porque eu tô fazendo o que eu gosto. E às vezes, esse fazer o que eu gosto, justamente para sentir, não estou trabalhando. É como se eu não trabalhasse. Porém, claro, a gente pode relevar, ponderar isso, né? Porque todo mundo precisa de um descanso, lazer, enfim, equilibrar. Tudo é equilíbrio. Mas é legal essa reflexão, nesse sentido que eu tô trazendo. Então, quanto mais a pessoa se volta para ela, ao invés de buscar a opinião do outro na tomada das próprias decisões, melhor, mais feliz ela vai ser. Porque quanto mais a gente fica à mercê do outro, a tendência é eu me deixar manipular por esse outro, é eu querer agradar, é eu querer buscar o amor o tempo todo. Por que essa busca de amor o tempo todo acontece? Porque tem algo que falta dentro de mim. Eu tô buscando fora o que falta dentro de mim. E aí vem os excessos. Aí vem as dependências emocionais de diversos tipos, ou as dependências de maneira geral, os vícios de maneira geral. A pessoa vai descontar na droga, vai descontar no sexo, vício em sexo, vício em pornografia, vício em, que mais? Jogos. A pessoa desconta fora em algo para descarregar, porque aquilo tá gerando ativando o sistema de recompensas no cérebro da pessoa, dando a falsa sensação de que tá tudo bem, e de repente tudo desmorona, né? Porque daí ela cai na realidade. Aquela adrenalina do vício, aquele prazer imediato daquele vício, seja qual vício for, é uma fuga da realidade que a pessoa não quer encarar. Então essa busca que ela faz sempre fora, muito mais fora do que dentro, é porque tem coisa nela que ela não consegue ver, ela não quer ver, ou não consegue mesmo. Ela não consegue, né? Então, quanto mais a gente faz esse movimento para fora, mais a gente sofre. E isso também vai ao encontro do tal do controle, né? Então, a pessoa ficar querendo controlar, por isso que é legal, né? Eu tô generalizando mesmo. As pessoas buscam amor, todo mundo quer ser amado. Então, o comportamento do controle também é assim. Eu tô falando de comportamentos disfuncionais, mas todos relacionados à busca pelo amor. De maneira cega, de maneira, enfim, talvez uma ideia de amor que não existe, mas justamente para ser visto, ó, eu existo, eu tô aqui, né? Então, assim, porque tá faltando algo dentro da pessoa para ela conseguir se autossustentar sem depender dessa terceira, quarta, quinta, segunda, enfim, todas as pessoas ao redor, ou do outro, né? Ou dessa muleta, que a gente pode chamar. Então, é interessante isso, né? Então, quanto mais a pessoa se volta para dentro, menos sofrimento. Esse movimento de se voltar para dentro não é simples, né? Não existe fórmula mágica, existe um aprofundamento que a gente consegue com a terapia. Quem não faz terapia, né? A gente vê muitas pessoas que, enfim, falam, né? Muitas pessoas mais velhas, tem também pessoas mais novas que têm um preconceito em relação à terapia. Já ouvi muitas coisas, até mesmo de pacientes, né? Que relatam, fulano da minha família, ciclano, beltrano fala isso, né? E a gente escuta. E é interessante a gente pensar o quê? É uma falácia. Você sozinho não vai conseguir ver nem metade do que você é. É paradoxal, né? Lembra que eu falei antes que o ser humano é um ser social? A gente é um ser social porque a gente tende a aprender muito com o outro. O outro é um espelho nosso. Ele serve de espelho da gente. Ou seja, quando eu interajo com o outro, e quanto mais abertura eu tiver, quanto mais flexibilidade cognitiva, mental, emocional, enfim, eu tiver, a tendência é eu conseguir evoluir junto com esse outro. Porque sem essa visão do outro, eu vou ser incapaz, e eu vou usar essa palavra mesmo, incapaz de ver os meus pontos cegos. E a gente tem muitos pontos cegos. O que seriam esses pontos cegos? Coisas que a gente não consegue ver. É só você parar e pensar. Se já aconteceu com você, você comentar com alguém, nossa, eu não sei como fulano não percebe, porque é muito mais fácil a gente ver o outro, né, do que a gente. Não sei como fulano não percebe que ele é assim. Eu não sei como ciclano não enxerga que ele age dessa forma, que é uma forma, de repente, que, enfim, que é inadequada, ou sei lá o quê. Para e pensa. Já escutei muita gente falando isso. Pois é, ele não enxerga. Às vezes a pessoa tá tão no automático que ela não percebe. Então ela vai precisar do outro para mostrar para ela. E ela precisa ter uma certa abertura e flexibilidade e autocrítica também, porque o outro pode estar vendo em você ou que tá nele. Então, por isso que é complexo, né? Por isso que a gente não pode banalizar a psicoterapia. A gente não pode banalizar esse conhecimento. Mas é complexo. Então, assim, às vezes o outro tá vendo em você ou que tá nele. E ele tá com visão distorcida de você.
Mas ele pode sim estar vendo em você algo que tá nele também. E às vezes tá incomodando. E por isso que a gente traz para reflexão coisas que me incomodam no outro, também dizem de mim. E eu preciso trazer para me incomodar cada vez menos. Qual que é a ideia, né, da gente fazer terapia? É muito além da gente se sentir melhor. Vai muito além da gente só ter prazer, paz e amor. Mas também conviver com o outro muito bem. Tá, daí a gente vai trazer algumas variáveis. Pessoas que têm dificuldade de convivência e por aí vai. Ok. Então, para essas pessoas, a gente também vai dar um conforto. A gente também vai achar algumas saídas. Entende? Enfim, a gente trabalha, né, com tudo. Terapia de casal, terapia familiar. Então, se for o caso, vamos chamar o grupo aí. Mas qual que é a grande sacada? Qual que é o ponto de virada? E qual que é a alta na terapia? É quando o paciente já é capaz de se olhar de uma maneira diferente e se responsabilizar por coisas que antes ele não se responsabilizava. E se sentir muito bem. Não tenho mais. Tem coisas que me incomodavam antes que não me incomodam mais. Eu não tenho mais o que falar. Eu não tenho mais o que trazer. Nada me dói em termos de traumas. É isso. É nesse ponto que a gente quer chegar. E assim, pra não dizer que é sempre, na maioria das vezes a gente não consegue sozinho. Se você não busca ajuda, né, profissional, para você se conhecer, para você se aprofundar em quaisquer problemas que você possa estar tendo na sua vida, ansiedade, depressão, irritabilidade, enfim, né, inflexibilidade, rigidez e por aí vai. Se você não busca ajuda, e às vezes você não tem um diagnóstico para você, te falta autoconhecimento, lembra? Às vezes você não vai ter um diagnóstico. E o papel da terapia não é esse de dar diagnóstico. Até sou um pouco, não vou dizer contra, mas não sou muito favorável à psicologia que fica dando diagnósticos. Às vezes me procuram, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho autismo, né? Agora a gente está sabendo muito mais tem muito mais informações sobre essas duas patologias. Ou situações, condições, melhor dizendo. A gente já tem mais informações. E aí aparece. Só que olha só, eu não quero ver você como o seu diagnóstico, eu quero ver você como um ser humano capaz de superar esse diagnóstico. Sim, para algumas pessoas ter o diagnóstico pode ajudar. E aí eu vou encaminhar para quem compete. Eu também posso diagnosticar. O que eu não faço hoje, na database desse vídeo, é aplicar testes. Enfim, não aplico, não tenho os testes, né? Preciso comprar esses testes, mas eu poderia porque eu sou neuropsicóloga também. Tenho especialização. Mas eu encaminho, a pessoa busca o que ela está procurando e volta comigo. Se ela não quiser voltar também, tudo bem. Mas se você quer um diagnóstico, vai lá fazer o seu teste e volta aqui comigo. Se a pessoa voltar, né? Vamos fazer um trabalho em cima do sintoma. Qual que é o seu problema? Se o problema é esse, vamos trabalhar em cima disso. E se for necessário encaminhar para o psiquiatra, vai para o psiquiatra, toma a medicação e vamos aprofundar no seu problema. Que problema? Os traumas. Todo mundo passou por algum nível de trauma na vida. Alguns se deixaram afetar mais e outros menos, a depender da maturidade ali, a depender, enfim. Cada um funciona de um jeito. Não adianta a gente generalizar, falar, a pessoa vai nascer assim, vai ter uma família assado, logo será assim. Não é uma ciência matemática exata. É uma ciência humana. E quando a gente fala de ser humano, é muito complexo. Então, por isso, eu vou tratar o seu sintoma. Então, assim, em cima de traumas com EMDR, né, estimulação bilateral ocular, a gente vai ressignificar aquele trauma mais rápido e passando técnicas da terapia cognitiva comportamental enquanto a gente não reprocessa. E ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E isso é interessante. Isso eu tô falando de mim, tá? Cada psicólogo utiliza uma abordagem distinta e detalhe. Na psicoterapia, diferente da medicina, enfim, qualquer outra profissão, mas isso também pode acontecer. Tem pacientes que sabem muito bem disso. A gente sabe, eu enquanto paciente de médico, né? A gente sabe disso, a gente tem que se identificar. Se eu não me identifico, né? Beleza, vou procurar outro médico. Vou procurar, né? Mas na psicologia, principalmente, isso é fundamental. Eu preciso me identificar com aquele psicólogo ou psicóloga. Para eu conseguir me abrir. O que a gente precisa na psicoterapia é dessa abertura do paciente, né? Dele contar coisas que aconteceram na vida e etc. Né? Pelo menos nesse primeiro momento em que eu estou conhecendo. Porque pela abordagem do MDR as coisas vão aparecendo, mesmo que ele não fale, né? Mas é interessante isso. Por que eu tô falando tudo isso? É a complexidade da coisa, né? Eu não sei de tudo sobre mim. Ou eu estou me descobrindo no dia a dia. Mas quanto mais eu sei de mim e me descubro, estou aberta para me descobrir, mais eu me conecto comigo mesma, mais satisfeita eu fico, mais feliz eu fico, porque eu tô buscando a minha coerência. E essa é a síntese, né? Quando a gente tem a alta na terapia, quando a gente tá coerente com a nossa essência, com os nossos valores, e a gente faz uma revisão dos nossos valores de tempos em tempos, mas quanto mais coerentes nós estivermos com a nossa essência, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente busca, mais satisfeito e feliz eu vou ser. E aí, por isso que a alta acontece. E quando eu falo de coerência, uma coerência, gente, olha que interessante o que eu vou falar. É uma coerência que faz com que eu me sinta autoconfiante. Autoconfiante não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com eu me achar, tem a ver com eu valorizar aquilo que eu tenho de melhor. Por exemplo, eu sei que eu sou boa em comunicação, eu sei que eu tenho uma boa didática,
Eu sei que eu consigo acolher muito bem e que eu faço muito bem meu trabalho. E eu banco isso, de psicólogo. E eu sei também, a autoconfiança tem muito a ver com isso. Eu sei também que tudo que eu pegar pra fazer, eu vou dar conta. Desde que eu queira fazer aquilo, porque eu tenho determinação, porque eu sei dos meus pontos fortes e eu sei que eu vou fazer muito bem. Isso é autoconfiança. Porém, eu também sei de todas as dificuldades que eu tenho. Então, eu vou escolher bem o que eu vou pegar pra fazer. Eu não vou pegar pra fazer qualquer coisa. Mas eu sei que aquilo que eu pegar pra fazer, eu vou fazer muito bem feito. Isso é autoconfiança. O que não me interessa, eu sei que não me interessa. Se eu quiser buscar me interessar por aquilo, eu vou buscar. E eu vou dar conta. Mas, respeitando também os meus limites. Porque eu sei quais são os meus. Isso tem autoconfiança no meio. Entende? Isso não é se achar, é diferente. Eu tenho minhas fragilidades, eu sei dos meus defeitos, eu sei daquilo que eu tenho que melhorar. E isso eu tô melhorando. E eu tenho autoconfiança naquilo que eu tenho que melhorar. Eu sei que é isso. E eu tô dentro de mim pra saber. E isso é legal. Quanto mais você se conhece, menos você se deixa influenciar pelo outro. E mais autoconfiança você tem, né? Você tem autoconfiança, você se conhece, que a base ali da autoconfiança. Vem o outro te criticar. Opa, peraí, eu sei disso. Isso não vai te afetar. Entende? Então é nesse ponto que a gente chega na terapia. Então é interessante, né? E aí quando a gente fala de amor, todo mundo quer ser amado, faz sentido. A maioria das pessoas. Agora, será que quando você está mais amadurecido, quando você já tem alta na terapia, você fica buscando esse amor de uma maneira desproporcional, desmedida? Você não precisa disso. Você não precisa buscar fora aquilo que está dentro de você. Entende? Você pode se dar as mãos. Você pode se levar para passear. Você pode ir sozinho tomar um café se você tá com vontade. Entende? Você pode, sei lá, sair e dançar a noite toda sem precisar levar ninguém com você. Você pode ir no cinema sozinho. Você não precisa de ninguém para isso, não. Aqueles padrões que são estabelecidos, aquela ideia romântica, aquela coisa toda, foi criado justamente para alimentar esse processo de dependência, com essa visão um pouco distorcida da realidade, de que você precisa depender do outro, de que você... Não foi que isso fez sentido em algum momento, né? Ou trouxe felicidade à dependência, né? A questão do romantismo e outras coisas mais. É legal a gente lançar esse olhar de crítica para tudo, para tudo. Não aceitar tudo de mão beijada, entende? Ah, eu consumi essa informação, nossa, vi lá no Instagram, opa, na rede social, qualquer rede social, vi lá naquela rede social que, sei lá, alguma informação qualquer, e reproduzi essa informação sem investigar e acreditei nela. Pronto, o erro tá aí. E as pessoas se afundam por conta desses erros todos, dessas falhas, né? Erros cognitivos. E tudo isso a gente consegue trabalhar na terapia, né? Então é muito legal quando a gente fala dessa questão do amor, né? Qual é a base de amor que eu tenho? E cada um entende o amor de uma forma, né? Como que é o amor pra mim? Eu me sinto amada como? Eu me sinto amada quando eu escuto, eu me sinto amada... Só que eu vou levar você a refletir sobre outra coisa. Vamos falar um negócio aqui, de evolução. Se tudo que faz com que a gente... Olha só o que eu vou falar. Você foca fora esperando o reconhecimento da pessoa. Eu quero ser amada pelo outro. Porque eu sou incapaz de ser amada por mim mesma. Em outras palavras, é isso que eu tô dizendo. Inconscientemente. Eu sou incapaz de me amar. Então eu preciso desse amor do outro. Eu sou incapaz de me conhecer. Então eu preciso que o outro me diga. Eu sou incapaz de dar uma opinião sobre algo. Eu preciso que o outro me influencie pra eu opinar. Em outras palavras, é isso. Para e pensa um pouquinho. E a base de tudo isso são inseguranças. É falta de autoconhecimento, tem insegurança, tem várias coisas aí por baixo. Traumas que precisam ser reprocessados, trabalhados em terapia. E se a pessoa não quiser trabalhar em terapia, não tem problema não. Ela vai reprocessar em algum momento no sonho, quando ela estiver dormindo, se ela dormir, porque as pessoas estão dormindo mal ultimamente, ou às vezes nem reprocessar. Ela vai levar a vida inteira para reprocessar um trauma, vai continuar sofrendo enquanto ele não é reprocessado, ou então ela nem vai reprocessar. Vai morrer não sabendo que poderia ter vivido muito melhor. Não estou sendo radical aqui, mas é algo interessante. Se você não busca se conhecer, se melhorar, a tendência é a acomodação. A tendência é você ficar cego ou cega para muitas coisas e acreditar em tudo que te dizem. Entende? Por isso que a psicologia é perigosa, talvez, né? O autoconhecimento é algo perigoso para alguns que, de repente, vivem, né, de uma forma não autêntica. E que talvez não se conheçam também, porque tem muita insegurança. Eles usam máscaras para justamente não serem vistos. As pessoas inautênticas usam máscaras para não serem vistas da forma como são na realidade. Em outras palavras, essas pessoas que mentem, que manipulam, que se escondem em máscaras, elas não se aceitam como elas são. Elas querem agradar todo mundo. Em outras palavras, elas querem ser amadas por todo mundo, porque elas não são por elas mesmas. Entendeu agora onde eu quis chegar? Depois de meia hora de vídeo? Quando você busca o amor do outro intensamente, tudo que está faltando em você é o seu amor próprio. Você é incapaz de se amar. Então você busca fora o que falta dentro de você. Então, quanto mais você se voltar pra dentro, se permitir sentir ao invés de fugir,
Olha, gente, eu prefiro sentir a dor do que tomar um remédio pra não sentir essa dor. Tô falando de emoção, certo? Então, tô triste. O que as pessoas têm feito, vem fazendo, né, de uma maneira muito inconsequente, principalmente jovens. Ah, tem medicação pra isso? Não, tô sentindo uma ansiedade pré-prova. Vou acabar com essa ansiedade porque eu não sei lidar com essa ansiedade. Eu não aprendi a lidar com essa ansiedade, eu não aprendi a lidar com essa frustração. Eu quero acabar com ela logo. E aí que a gente vê um monte de vício colossal. Vício em quê? Vape, sei lá como é que fala esse trem. Gente do céu, vai lá ver estudos que tem uns montes, né? Estudos de que os malefícios que faz pro seu pulmão são piores até que a nicotina, enfim, sei lá. Drogas, banalizar, né? Então tem muitos locais, né? Tem alguns locais no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, que é legal a maconha, né? É autorizado. Ah, só uma maconhinha, assim. Beleza, você faz as suas escolhas, desde que você sabe também o que você tá fazendo com você, né? Você tá fazendo uma escolha, mas você tá fazendo uma escolha consciente ou tá fazendo uma escolha baseada, eu quero relaxar, paz e amor e acabou? Entende? Tem certas coisas que no consultório a gente releva. Tá bom, é algo seu, mas você sabe o que tá por trás? Eu vou falar uma vez. A pessoa não... eu fumo maconha. Mas é uma maconhinha ali e tal, nananã. A pessoa fala, tá bom? Você tá consciente do que você tá fazendo? Isso, beleza? Beleza, assuma os riscos. Não volta a falar disso. A pessoa tá fazendo a escolha dela. Entende? E às vezes, não é tão consciente assim. Por mais que ela saiba, ela tá movida por outras questões. E aí a terapia pode ajudar ou não, né? Porque pra você eliminar um vício depois que você já é viciado, é um problemão. Né? Porque a gente sabe que tem a parte química também. Então, gente, é interessante a gente pensar sobre isso. A reflexão que fica aqui nesse vídeo pra você, enfim, é: quais são as coisas na sua vida que você tá terceirizando? Que você tá passando a responsabilidade pro outro, ao invés de trazer pra você? Qualquer coisa. Qualquer área da sua vida, entendeu? Ao invés de você buscar... Vou dar um exemplo bobo, que não é tão bobo assim. Eu tenho muita facilidade em escrever. Não, vamos lá, vou trazer outro exemplo mais prático. Tenho uma facilidade em cozinhar em casa. De repente, meu parceiro não tem tanto. E a facilidade do meu parceiro é... vamos ver. Sei lá, fiação. Coisa mais comum, né? Ok, eu tenho uma facilidade e ele tem outra. Se eu me acomodar, o que vai acontecer? E ele também? Eu só vou cozinhar a vida inteira e ele só vai trocar a fiação. Eu nunca vou aprender o que ele faz e ele nunca vai aprender o que eu faço. E essa acomodação também tem a ver com valores. Ah, beleza, deixa. Mas eu nunca vou aprender. E se eu precisar um dia? Eu nunca vou saber. Então, isso também tem a ver com flexibilidade. Isso também tem a ver com você terceirizar a responsabilidade. Eu não vou precisar esperar que o outro faça. Eu posso ir lá fazer. E quantas acomodações você tem? E quantas terceirizações você tem? E quantas vezes você buscou ser amada pelo outro ou amado de uma maneira que você não sabia que você podia fazer por você? Ou que você não tinha ferramentas para isso? Talvez você precise buscar a ajuda de um profissional. Assumir que você tem um problema e buscar essa ajuda. E buscar se conhecer. E buscar se fortalecer emocionalmente. E buscar conquistar a sua autoconfiança, a sua automotivação interna, assim, pra você conseguir fazer coisas por você somente. E em paralelo você poder ajudar outras pessoas, mas de uma forma genuína, sem segundas intenções, sabe? Sem, tô ajudando você porque lá na frente, inconscientemente, lá na frente eu quero algo em troca. Tipo, tô te ajudando por você me ajudar lá na frente. Eu tô fazendo carinho porque eu também quero. Por que as pessoas não podem fazer carinho de graça? É claro, gente, eu tô trazendo uma coisa bem drástica aqui, a reciprocidade é importante dentro do relacionamento. Mas quanto mais a gente conseguir se olhar da forma como a gente é de verdade e sanar a maioria das nossas necessidades, no que depende da gente, assumir nossas próprias responsabilidades, quanto mais a gente fizer isso, melhores serão nossos relacionamentos. Primeiro, porque você vai deixar de cobrar do outro aquilo que ele não pode te dar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu só tô falando de 2, mas tem muitos. Mas, segundo, que dentro de um relacionamento saudável, a gente precisa fazer muito mais concessões do que exigências, do que cobranças. Então, se eu tô muito amadurecida, se eu tô muito autocentrada, no sentido positivo, eu tô me acolhendo, eu tô me amando, eu tô me cuidando, se isso está acontecendo, eu não vou precisar cobrar nada. É claro que também a gente, né, ou não cobrar nada, enfim, né, eu não vou precisar ficar cobrando, ficar no pé, ou ficar, sei lá, X, né? Então, quanto mais eu conseguir fazer concessões, porque eu não tô focada só em mim, nas minhas necessidades. A gente se foca mais nas nossas necessidades, porque a gente não consegue enxergar e sanar as nossas próprias necessidades. A tendência é a gente terceirizar. Entendeu mais ou menos a ideia? Não estou dizendo que é a solução para todos os problemas, mas é a solução para a maioria dos problemas. Pega essa dica.